Oi, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É com alegria, com prazer que novamente eu estou aqui na frente dessas câmeras, dessa câmera, né, uma câmera só, para fazer uma oração por você, para deixar uma palavra de reflexão, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de salvação, uma palavra de alegria para o seu coração. É o que eu quero trazer nessa hora. Essa é a minha proposta e a proposta que eu senti Deus falar no meu coração hoje. Mas vamos começar orando? Vamos começar esse vídeo orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua presença. A mesma presença que eu sinto aqui na minha casa, nesse ambiente, nesse cômodo da minha casa. Eu quero pedir que seja a mesma que os meus irmãos vão sentir lá no ambiente de trabalho. Talvez, Senhor, uma dona de casa na cozinha, lavando a sua louça, fazendo a sua comida. Senhor, um trabalhador, Senhor, talvez alguém no transporte. Não importa, eu peço que a Tua presença esteja com eles. Eu quero declarar e profetizar que a paz do Senhor possa inundar o coração deles, a vida deles, a alma deles. Que a Tua presença traga cura, transformação, restauração, renovo, esperança. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida deles. Toca com o seu poder, trazendo, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode trazer. Que é a cura verdadeira, que é a paz verdadeira, que é aquele sentimento que não passa, que não é aquela alegria imediata, mas é aquela alegria duradoura. E isso só vem do Espírito Santo. E nós pedimos a Ti também, fala conosco através da Tua palavra, que o nosso coração seja terra fértil, seja aquela terra em que o Senhor pode plantar a sua semente, que nós vamos, ó Deus, deixar que ela possa crescer e dar frutos. Frutos para o Senhor, para engrandecer o Teu santo nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu gostaria de dar as boas-vindas para você aqui nessa oração agora, nesse vídeo. Se você, por um acaso, estava aí no YouTube e esse vídeo passou para você, você parou aí, eu gostaria de pedir mais um pouquinho da sua atenção, não foi à toa, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, porque não foi por um acaso, não acredito que foi por um acaso que você passou e que você parou um pouquinho nesse vídeo. Eu tenho pedido a Deus assim, para que Ele mande as pessoas, para que Ele indique o meu vídeo para as pessoas, e que quando elas se depararem comigo, elas possam clicar no botãozinho de inscrever-se, e que elas passem também a acompanhar esse canal, pois eu tenho orado pela vida das pessoas que estão inscritas e por aquelas que ainda vão se inscrever. Então, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui, você é uma pessoa muito importante para Deus, Deus ama você, e Ele tem uma palavra para o teu coração hoje. Eu não sei qual tempo que você está vivendo, nós estamos no primeiro mês de 2026, faltam muitos meses ainda pela frente, e eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração, para animar o seu coração. Vou deixar também um pequeno testemunho da minha vida, que eu creio que vai servir para fortalecer a sua fé e para renovar a sua esperança em Deus, para renovar a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem essa verdadeira esperança para nós. Mas nós vamos dar continuidade ao vídeo. Eu gostaria que você não se esquecesse de dar o joinha, de dar o like aqui. É um botãozinho que tem uma mãozinha logo aqui abaixo do vídeo. Você só vai ver essa mãozinha se quando você receber a notificação, você entrar no YouTube. Se você não entrar no YouTube, não vai ter como você ver essa mãozinha. Só se você clicar e entrar no YouTube. Você vai ver a mãozinha para você clicar e deixar a curtida e também para se inscrever. Tem um botão escrito inscrever-se. É nesse botão que você clica e aí você vai ser notificado toda vez que eu colocar uma oração e uma palavra aqui para abençoar a sua vida. E também gostaria de pedir para você compartilhar. Compartilhar nos grupos, compartilhar com seus amigos, né, nos grupos que não são proibidos, né, nos grupos que deixam as pessoas compartilhar, que você possa compartilhar essa palavra também, que eu creio que vai ser uma bênção para o seu coração. Então, vamos dar continuidade ao vídeo? Bem, a proposta hoje da palavra está lá em Jeremias. Jeremias 29, versículo 14, vai nos dizer assim, Jeremias 29, 14. Se você tiver uma Bíblia aí, você puder, você abra comigo e acompanhe aí na sua versão. Diz assim o versículo 14, Jeremias 29. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta do lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Bem, fica muito claro aqui nesse versículo que que o Senhor está dizendo que Ele levou o povo, Ele conduziu o povo àquele deserto, àquele cativeiro. Jeremias, ele falou para o povo durante bastante tempo que era para o povo se arrepender do pecado, que era para o povo se voltar para Deus, que era para o povo se converter ao Senhor, colocar o seu coração no Senhor, parar com aquela rebeldia, parar de de fazer aquelas práticas que Deus reprovava. Mas o povo não deu a menor importância para Jeremias, para os outros profetas que estavam profetizando, e Deus falou, bem, então para corrigir esse povo, para que eles se arrependam, para que eles vejam
o quanto eu os amo e quero eles perto de mim, porque eu quero abençoar. Eu vou levá-los ao deserto, eu vou levá-los cativos por um tempo. E nesses lugares ficaram cativos 70 anos. Só que aqui ele já está dizendo que ele vai trazer o povo de volta para sua terra, para eles continuarem suas vidas, para eles reconstruírem a cidade, reconstruir o templo que foi destruído. Deus fez essa promessa. Ou seja, aqui está bem claro para nós que por causa de uma rebeldia, por causa de um pecado do povo, Deus os levou para o deserto. Nem todas as vezes é por nossa culpa que nós paramos num lugar de dor, de sofrimento, de dificuldade. Muitas das vezes nós paramos num lugar desse por causa da decisão de outras pessoas. Deixa eu contar um pedacinho para você da minha história. Eu fiquei por muito tempo no deserto, num lugar que a gente chama de deserto, né? Porque quer dizer, é um lugar que a gente ficou durante um tempo assim, sofrendo, passando por muitas dificuldades e sem entender por que tudo aquilo desabou sobre as nossas vidas. E eu fiquei ali, eu chorava muito. Eu não entendia, eu gostaria muito de ter a minha vida de volta, de voltar à minha rotina, mas as coisas não aconteceram assim de uma hora para outra. Até que eu entendi, eu comecei a buscar em Deus, comecei a buscar o Senhor com mais frequência, em oração, jejum, palavra, né? Eu ia para os cultos, para as reuniões, e eu ia entendendo, e o Senhor foi colocando no meu coração, porque durante muito tempo eu pedi ao Senhor para que Ele mudasse a vida de uma pessoa. Só que depois de algum tempo, eu fui entender que o interesse do Senhor não era transformar a vida daquela pessoa, mas transformar a minha vida. Sabe, ele falava no meu coração, filha, eu quero restaurar você, eu quero você nos meus caminhos, porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida. O outro deixa comigo. Quando eu quiser transformar, se essa pessoa vai se deixar ser moldada por mim, tudo bem, mas se ela não quiser, eu quero fazer na sua vida. E eu fui entendendo isso, eu fui buscando, e uma chave virou quando eu entendi isso. E eu comecei a sair do deserto, portas que vinham há muito tempo fechadas, situação que não mudava. Quando eu entendi por que eu estava naquele deserto, essas coisas foram mudando. Nós vamos entender também lá em Mateus, minha Bíblia está aqui marcada, nós vamos entender também lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo, ele conduz Jesus ao deserto. Isso mesmo, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto. Ali Jesus foi, Jesus sofreu toda aquela tentação ali do deserto, né, pelo diabo, ele foi tentado ali, e ele passou por muitas situações, ele mostrou várias coisas para Jesus, só que Jesus ali, ele respondia o tempo todo com a palavra. E outra coisa, Jesus tinha certeza de quem ele era. Muitas das vezes, quando nós estamos num lugar de sofrimento, muitas das vezes a gente perde a nossa identidade. Por um tempo perdi a minha identidade de filha de Deus. Porque é difícil quando você se vê numa situação como essa, você se torna tão pequeno, sabe? A autoestima vai lá embaixo e você começa a se sentir muito diminuído. E a gente vai se descaracterizando, enquanto Deus diz que nós somos filhos. Naquele momento que Jesus estava sendo provado ali, em momento algum, ele deixou-se levar por aquelas palavras, por aquela sedução, porque ele sabia que ele era o filho amado de Deus. E foi aí que ele foi combatendo, e ele venceu, ele foi aprovado. Então nós saímos do deserto quando nós entendemos que nós somos filhos, que nós somos filhas de Deus, que Ele nos ama e que Ele quer nos mostrar uma saída. Quando nós entendemos, aprendemos por que nós estamos nesse lugar, nós aprendemos como? Nós aprendemos quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Não estou falando isso diante dos homens, eu estou falando diante do Senhor em oração, jejum, leitura da palavra. Sabe, ouvimos pessoas que têm uma mensagem, um testemunho para nos passar e a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E quando o Senhor nos tira do deserto, é quando a gente entende realmente por que fomos para ali e nós saímos de lá, sabe como? Muito mais fortalecidos. Nós saímos fortes, nós saímos de lá com a nossa identidade completamente restaurada. E aí nós podemos dar testemunho na vida de outras pessoas. E aí quando a gente se depara com outras pessoas vivendo essa situação, o que a gente vai dizer para elas? Olha, eu já estive no seu lugar, já estive aí. E hoje estou aqui para dizer para você que é possível você se levantar, é possível você ser restaurado, é possível. Então a gente pode indicar o caminho. Se aquilo foi bom para nós vamos falar para a pessoa como que ela pode. E de repente essas pessoas vão entender tão rapidamente que elas vão sair do deserto muito mais rápido do que nós saímos. Então é assim que acontece. Muitas das vezes a gente vai para o deserto por alguma situação que a gente tenha sido culpado mesmo. Então, por isso a gente foi parar ali. Muitas das vezes, por causa de decisões de uma outra pessoa, a gente acaba chegando num lugar onde a gente passa por situação difícil, não é? E fica ali sofrendo por um tempo. Ou o próprio Senhor nos leva para nos ensinar alguma coisa, para que nós possamos aprender e sairmos dali aprovados. Meus irmãos e minhas irmãs, o importante é nós sairmos aprovados. Sabe para quê? Para a gente não voltar. Quando a gente está na escola, que a gente é reprovado nas provas, que a gente não faz o trabalhinho de casa, quando a gente não leva as atividades prontas para o professor que ele pediu, quando a gente não estuda para a prova, o que acontece? A gente tem que repetir aquela matéria e muitas vezes aquela disciplina, não é? Ou muitas das vezes a gente tem que repetir o ano de escolaridade. Olha, com o Senhor é a mesma coisa. Se a gente não aprender, a gente vai repetir a lição. Você quer voltar a esse lugar onde você está,
que está ruim, saia logo, entenda logo o que está acontecendo. Sabe, que eu esteja sendo boca de Deus agora para falar para você. E você entenda logo o que está acontecendo para você sair logo desse lugar, logo assim, com a lição pronta, aprovado por Deus, para que você não repita isso daqui a um tempo novamente. É dessa forma, é dessa maneira, a gente cresce, a gente amadurece e a gente dá frutos disso que a gente passou. Foi assim que eu saí, foi assim que eu entendi e hoje eu posso estar testemunhando para a sua vida, eu posso estar dando essa palavra de testemunho para você. Vamos orar? Olha, eu quero convidar você a colocar sua mão assim. Se você está passando por um momento difícil, por um momento de prova, por um momento de deserto, um momento muito difícil na sua vida, não importa em que área seja, você quer estender sua mão assim, num ato de fé, tá? Não sou eu, mas é Deus. É o Deus, é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler que eu vou orar agora. Se você deseja, você coloca sua mão assim também comigo e eu vou estar orando pelas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós entendemos aqui que o Senhor permitiu, o Senhor levou o povo para aquele tempo, eles ficarem cativos por causa de uma rebeldia do coração deles, para que eles aprendessem e não voltassem ao erro. Nós aprendemos aqui que o Senhor, que o teu Espírito, conduziu Jesus ao deserto. E Jesus passou por aquela tentação e ele foi aprovado. Porque ele ali não perdeu a identidade de filho. Meu Deus, eu quero te pedir para o meu irmão, para minha irmã, se eles estiverem passando por um momento muito difícil, que eles entendam que eles são filhos. Que eles possam chegar diante do Senhor, se humilhar na tua presença e dizer: Senhor, eu sei que eu sou seu filho. Eu sei que eu sou a sua filha. Me tira desse deserto. Mostra para mim, Senhor, por que eu estou aqui. O que o Senhor quer me ensinar. E eu quero aprender logo, para eu sair daqui fortalecido, para eu sair daqui mais forte, mais alegre, para eu ser aprovado. E lá eu poder dar testemunho para outras pessoas. No nome de Jesus eu quero profetizar, Senhor, que os teus servos vão entender e que eles serão todos aprovados. Que nenhum, Senhor, que vai ouvir esse vídeo aqui vai ser reprovado, mas vai ser aprovado e sair logo dessa situação. Senhor, cura as feridas. Cura, Senhor, feridas emocionais. Senhor, cura, Senhor Deus, todas as suas enfermidades. Restaura e transforma a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter ficado até esse momento. Aguarde outros momentos em que eu vou estar postando vídeos aqui. E Deus te abençoe. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Os novos inscritos, seja muito bem-vindo. Que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de deixar o joinha. Não se esqueça de compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Beijo e até o próximo vídeo.